Andréia, entrar da casa, plano 1. Meu nome é Andréia Higino, eu atuo como professora e como artista visual e falar um pouco sobre gravura, que é uma linguagem bem recorrente no meu trabalho e na minha pesquisa. Eu comecei a realizar gravura na graduação no Instituto de Artes da UERJ. Eu me lembro que na época eu e os meus colegas começamos o semestre sem saber o que era gravura. Havia um completo desconhecimento sobre essa linguagem. O Visuperifa, eu acredito que vai ser um estimulante, um instigador para quem já produzir mais. Eu pensei esse curso para que a gente possa conhecer as linguagens e começar a praticar essa linguagem. Andréia, bloco 1, take 1. Muita gente que vai assistir esse vídeo talvez não conheça nada sobre a gravura. Se eu pudesse explicar em linhas gerais, a produção da imagem gráfica ela se baseia em 2 procedimentos. O procedimento de gravação, que é transmitir a imagem para um material, que pode ser uma pedra, pode ser uma placa de madeira, pode ser uma placa de metal. Esse material, ele é rasurado, ele é desbastado e a gente produz ali a gravação da imagem. E o outro procedimento é o procedimento de impressão. Esse material gravado é entintado e essa imagem é transmitida para um suporte, que pode ser um papel ou um tecido. Então, impressão e gravação são esses 2 procedimentos básicos da linguagem gráfica. Esse mini curso ele está dividido em 3 partes. Nessa primeira parte, eu vou apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa e da minha produção no tocante à gravura. Alguns procedimentos de uma gravura mais tradicional e também uns desdobramentos que associam gravura à fotografia, a instalação. No segundo momento, na parte 2, eu vou apresentar algumas das técnicas tradicionais de gravura. A gente vai conhecer um pouco através das obras de alguns artistas e algumas artistas gráficas, a xilogravura, a gravura em metal, a serigrafia, a litogravura e a monotipia. E na terceira parte do curso eu tenho 2 proposições, uma relacionada à xilogravura, outra relacionada a materiais de uso cotidiano e de um entendimento mais aberto de gravura. A gente vai utilizar um scanner, espelho e ponta seca para produzir um desdobramento da gravura com materiais de baixo custo ou materiais cotidianos. Bom, quando eu comecei a estudar gravura, eu comecei a perceber e a querer investigar o que aquela linguagem tinha de especificidade, o que diferia essa linguagem das outras linguagens artísticas. E eu separei 4 tópicos e me debrucei nessa pesquisa. O primeiro deles é a questão da reprodutibilidade. É importante ter em mente que as técnicas de gravura elas foram criadas para suprir uma demanda da comunicação. A gravura era utilizada para reproduzir textos e imagens. Tudo aquilo que antes era feito de modo manuscrito passou a ser realizado pelas técnicas de gravura. O segundo tópico que eu acho importante ressaltar sobre a linguagem gráfica é a questão da marca, da incisão. Todo trabalho que é feito sobre uma matriz, ele é um trabalho baseado numa marca, numa incisão sobre um material, seja ele o cobre ou a madeira. Tem uma questão de ferir a matéria, tem uma questão de deixar uma marca. E isso, para mim, também é muito próximo de todos esses procedimentos. E ficou ainda mais claro quando eu comecei a realizar a xilogravura, por exemplo, que tinha um embate muito grande com o material. É um material muito resistente. E marcar essa superfície é difícil. O terceiro elemento que eu queria pontuar é o... Esqueci qual é essa. Manualidade. O terceiro elemento que eu queria destacar é a manualidade, que também fica claro no meu embate com a matéria ali, com a madeira. A xilogravura, que é a técnica mais rudimentar, foi a primeira técnica de reprodução inventada. Ela demanda muito esforço manual. A imagem impressa, ela conserva a textura da madeira. Então, tudo isso fala da artesania, tudo isso invoca a artesania, e eu acho que é uma marca importante de todas as técnicas gráficas também. O quarto tópico é a questão do espelhamento. Toda a imagem que vai ser gravada, ela precisa ser invertida no momento da gravação
pra, no momento da impressão, ela sair na ordem correta. Eu descobri isso da pior maneira possível. Até já sabia, mas no momento em que eu fui gravar uma palavra e eu me esqueci desse detalhe, eu tive todo o embate de fazer todo o trabalho e no momento da impressão a imagem saiu invertida. E isso que foi um erro acabou sendo assimilado no meu trabalho e para mim é uma questão também cara da gravura. Pensando nesses 4 elementos, comecei a pesquisar a gravura mais a fundo e a perceber que essas características eu poderia encontrar em objetos cotidianos e em ações cotidianas, não nos métodos tradicionais que a gente encontra enquanto está trabalhando no ateliê. E o meu primeiro trabalho mais consistente em gravura, eu pude encontrar num objeto cotidiano todos esses aspectos. Foi a série Prova de Estado, que é uma série que eu realizo imprimindo tampos de carteiras escolares. A minha mãe é professora e ela tem uma sala de aula em casa com umas carteiras muito antigas, de madeira, e observando aquelas carteiras que eu já convivia há muito tempo, e tendo já esse conhecimento sobre gravura, eu percebi que ali havia um interesse gráfico. Quem gravou aquilo ali poderia não estar pensando nos termos tradicionais da gravura, mas estava fazendo gravura. Todas as rasuras de alunos feitas durante o tempo foram depositadas ali, e eu capturei todas essas marcas através dessas impressões. Esse trabalho, Prova de Estado, ele me indicou 2 caminhos de pesquisa e 2 caminhos que se envolvem bastante com a questão da gravura. O primeiro caminho foi pensar o sistema escolar. Eu tomei essa questão da reprodução, da repetição, para relacionar isso com tudo que é feito de modo enrijecido e disciplinar dentro da escola. Por exemplo, tudo que a gente repete, seja na fila, ou nas formações das carteiras, ou nos uniformes, ou nas cópias, exercícios de caligrafia, tudo isso fala de uma repetição. E eu trouxe essa questão associada à gravura. Eu realizei junto com outra artista, a Luísa Coimbra, a série Cadeirinhas. A gente toma esse ícone, carteira escolar, como um ícone para falar sobre educação, para falar sobre o desmonte da educação. E esse ícone, ele é desmontado, ele é invertido, ele é repetido nessa série Cadeirinhas, em estilogravura. É um trabalho que a gente realiza ainda em estilogravura. E um outro trabalho que é um desdobramento feito para rua. É uma série de serigrafias lambi-lambi, um formato maior, que são colocadas no espaço urbano e que falam desse desmonte. A gente fez esse trabalho no momento em que a educação pública estava sofrendo uma ameaça muito grande em 2017 e a gente fez esse trabalho dentro da UERJ e isso é pensar a questão da repetição, pensar como a gente promove esse pensamento sobre educação através da gravura, através dos métodos gráficos. Um outro caminho que a gravura me sugeriu foi pensar a questão da marca, das marcas que a gente realiza sobre os espaços vividos. O próprio exemplo da carteira escolar, que a gente risca e vai fazendo a nossa marca, deixando a nossa marca ali. Ou quando a gente vê as marcas de pegadas no chão, que alguém fez quando o cimento estava fresco, imprimiu o pé ali. E tudo isso foi incorporado como um fazer gráfico. Eu comecei a realizar essa pesquisa que eu chamo de arqueologia do contemporâneo, em que eu capturo, através de frotagens ou fotografias, todas essas marcas feitas no chão, no cimento fresco e que depois do cimento enrijecido aquilo permanece. Eu realizei a série Das Vezes que Não Foi à Lua, é uma série de frotagens dessas pegadas. Realizei também um fotolivro, que também tem o mesmo título, Das Vezes que Não Foi à Lua. E realizei o livro Chão, que é um livro que eu reuni inscrições. Todas as palavras, pequenos textos que eu encontrei marcados no chão estão incorporados nesse livro.